Salmo número 25, do verso 8 até o verso 14. O texto nos diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós olhamos para a vida de grandes homens e mulheres que estão registrados na palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e nós vemos que Deus tratava-os segundo as suas necessidades e segundo a profundidade, do seu relacionamento. Davi vem falar sobre intimidade nesse salmo. Davi vem falar sobre um Deus que traz discernimento, um Deus que aponta caminho aos pecadores, um Deus que ensina aos mansos, um Deus que traz resposta, um Deus que instrui no caminho em que o ser humano deve e tem que escolher. E isso traz para nós uma motivação especial para nós enfrentarmos as dificuldades e os sofrimentos que muitas vezes vêm sobre nossas vidas, para os quais nós não nos preparamos, porque são adversidades. Mas Deus nos mostra que nessas adversidades existe uma oportunidade de conhecermos ao Senhor, de aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele. E nós vemos que o principal motivo do sofrimento humano está na quebra dos princípios que Deus estabelecera conosco. Então, a primeira pergunta que nós precisamos refletir é: o que nós entendemos sobre princípios? E mais especificamente, o que são princípios de Deus? Em primeiro lugar, nós vemos que são orientações de conduta, o nosso jeito de ser, de pensar, de agir. E são orientações estabelecidas na palavra do Senhor e que devem ser vistas regendo a vida do ser humano. Os princípios de Deus, eles são fundamentos pré-estabelecidos pelo Senhor, são inegociáveis e revelam o caráter de Deus. E é por isso que, se Deus é imutável, a teologia nos ensina isso, Ele é o Deus que era, que é e que há sempre de ser e que sempre será. Ele é imutável nos seus princípios. Nós vemos um Deus que se relacionou com o seu povo no passado, dentro de um contexto cultural diferente, um contexto histórico diferente, dentro de um povo completamente diferente, um pensamento oriental diferente do nosso, mas esse mesmo Deus se relaciona conosco hoje. Aquele mesmo Deus que se relacionou com o povo há mais de 2000 anos atrás, é o Deus que nos vê hoje segundo as nossas necessidades e se relaciona conosco. Então, as aberturas que Deus nos dá, elas existem. Deus é um Deus que compreende o nosso ser. Deus é um Deus que nos vê como seres humanos inseridos dentro de uma sociedade que passa por transformações, e nem sempre são evoluções. Mas os princípios de Deus são inegociáveis, são os mesmos. E é isso que nos faz sentir segurança no Senhor. É isso que faz com que a nossa alma se sinta estável, ou no ambiente de relacionamento com Deus, e cujo o ambiente se faz estável e traz estabilidade a nós. Nós precisamos conhecer os princípios de Deus. Não importa a situação em que o homem se encontra, uma das verdades que nós vemos na Bíblia é que Deus está sempre disposto a restaurar a sua vida e fazê-lo voltar aos seus princípios. Salmo 18, verso 30 diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura, ou seja, tem poder, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Então, em Deus eu posso encontrar respostas, em Deus eu posso encontrar segurança para a minha vida. E existem 3 ações de Deus na vida do ser humano que vive sob os seus princípios, ou seja, que norteia a sua vida debaixo desses princípios do Senhor.
A primeira delas é uma ação que Deus faz restaurando a vida do ser humano ou alguma coisa de sua vida. Então Deus faz o milagre da restauração. Deus faz o milagre da reconstrução. E Deus também faz o milagre da reciclagem. São três ações que Deus faz nas nossas vidas. A restauração é quando Deus conserta aquilo que o tempo desgastou. E muitas vezes deformou, tirou a forma. Isso acontece na nossa vida, muitas vezes por conta de relacionamentos, muitas vezes por conta de decepções, e desgasta não só o relacionamento, como traz algum tipo de angústia para a nossa alma. Então nós precisamos nessa hora de uma ação direta de Deus que venha no sentido de restaurar aquilo que o tempo se incumbiu de deformar. Restauração significa trazer a uma forma original. Então a obra de restauração de Deus na vida do ser humano, ela vai acontecer quando esse ser humano já estava debaixo dos seus princípios antes. E por algum momento, por algum motivo, ele saiu, ele se desviou do caminho do Senhor. Então Deus vem e faz uma obra de restauração. Isso aconteceu na vida de muitos homens e mulheres do Senhor. A segunda obra, que é uma ação de Deus na vida do ser humano, diz respeito à reconstrução. Reconstruir é refazer aquilo que foi destruído. Então perdeu a forma original. E às vezes nós estamos numa situação assim, ou temos alguma coisa na nossa vida que passou por uma fase de devastação, de destruição. É comum nós olharmos na sociedade hoje e vermos famílias que passaram por momentos, de devastação e estão totalmente destruídas. Sentimentos foram destruídos, corações foram desfacelados. Então, nessa hora, a ação que nós precisamos de Deus é uma ação de reconstrução. E que nem sempre vai nos levar a uma forma original. E isso é bom, porque aquilo que levou, por exemplo, a sua família à destruição, o seu casamento ao fracasso, não pode voltar a existir. E se existe uma obra de reconstrução feita por Deus, saiba que Ele vai refazer da maneira boa, perfeita e agradável. Nós precisamos entender isso e nos submeter a isso. E a terceira ação de Deus diz respeito à reciclagem. E às vezes em algumas áreas das nossas vidas, o que estamos precisando de fato é de uma reciclagem do Senhor. É quando Deus aproveita aquilo que foi descartado e dá uma nova forma, dá uma nova finalidade. Pode ser com relação aos nossos dons espirituais, pode ser com relação ao nosso temperamento, pode ser com relação ao nosso ambiente. Às vezes Deus nos tira de algum ambiente e nos leva para outro. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Abraão passa por uma reciclagem na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. E nós verificamos o porquê que isso aconteceu. O ambiente em que Abraão habitava era um ambiente de idolatria. Ele não seria feliz ali. Embora ali estivesse seus pais, seus familiares, embora ali estivesse a sua zona de conforto, mas ele foi um homem que teve fé, e uma fé tamanha que fez com que ele se submetesse à vontade de Deus e obedecesse a direção que Deus estava dando para ele. Mas essas três ações de Deus na nossa vida, elas sempre vão passar pelos princípios do Senhor. Sempre vão nos fazer pensar e refletir segundo os valores de Deus e se as nossas vidas estão de acordo com os preceitos do Senhor que vem seguindo a sua palavra. Então, quando que nós percebemos que estamos precisando passar por uma ação direta de Deus, seja numa dessas três direções? Na verdade, quando nós percebemos uma inversão de papéis na nossa vida. E essa inversão de papéis, ela pode acontecer na vida de quem ainda não conheceu a Deus e pode acontecer na vida também de quem já teve experiências com o Senhor. Às vezes nós
estamos exercendo na nossa vida um papel diferente daquele para o qual Deus nos concebeu, Deus nos planejou. Normalmente isso acontece quando nós deixamos de ocupar a função de atores, de quem protagoniza, de quem faz, e começamos a querer desenvolver um papel do autor, de quem escreve, de quem conduz. O princípio do fracasso da humanidade aconteceu justamente quando Adão e Eva inverteram seus papéis. Deus, o autor da vida, se relacionava com eles. Deus direcionou: olha, aqui no Éden, nesse paraíso, vocês podem tudo. Só não comam desse fruto, dessa árvore, porque se comerem certamente morrerão. E em algum momento, debaixo de uma influência negativa, Eva se convence de que não era bem assim. E ela trata Adão, de uma certa forma, a pensar como ela, e os dois inverteram os papéis, deixaram de ser atores para quererem ser autores e determinarem a direção própria das suas vidas. Agora pare e pense comigo se não é assim que nós fazemos muitas vezes. E muitas vezes em diversas áreas também. Às vezes nós entregamos nossa vida para Deus, mas alguns pontos nós seguramos o controle. Não nos submetemos integralmente, como Abraão, por exemplo, se submeteu. E aí esses papéis passam a ser invertidos. E quando existe uma inversão de papéis nas nossas vidas, normalmente é por uma influência pecaminosa. Toda espécie de improvisação humana sempre acarretará, irmãos, em algum erro que vai nos levar ao fracasso. Então nós temos que viver segundo os princípios de Deus. Para isso nós precisamos conhecer os princípios de Deus. E mesmo conhecendo os princípios de Deus, por conta da nossa natureza humana e pecaminosa, às vezes nós também erramos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você vai ver uma das declarações mais sinceras de um homem de Deus que passou por um enfrentamento pessoal diante de umas dificuldades que ele tinha, que na verdade refletiam a inversão dos papéis na sua vida. Ele chegou a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E o mal que ele repugnava, que ele repudiava, que ele não queria fazer, isso é o que ele fazia. E ele atribuía isso a uma guerra na sua mente. E na verdade é o campo da batalha espiritual na vida do ser humano. Deus, por meio do Espírito Santo, e isso na vida do cristão exclusivamente, porque é quem tem o Espírito Santo, ele traz as suas revelações, ele dá a direção, mas o Espírito Santo fala com o nosso espírito, o qual se relaciona com a nossa mente, que é a sede das nossas decisões, do nosso raciocínio, que é quem comanda o nosso corpo. E nessa carta aos Romanos, nós vamos ver que Paulo faz uma alusão a essa luta que existe entre o corpo e o espírito. Ele chega a dizer: no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, nos princípios de Deus. No verso 23, Romanos 7, ele diz assim: mas vejo uma outra lei atuando nos meus membros, ou nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele exclama: ó miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Quando existe uma inversão de papéis na nossa vida, irmãos, normalmente nós nos tornamos escravos, prisioneiros de algum tipo de pecado. Deus não nos chamou para exercermos o papel de adúlteros, de falsos, de mentirosos. Deus não nos chamou para exercermos um papel de alcoólatra, de prisioneiros de qualquer tipo de pecado. Deus nos chamou para exercermos um papel segundo os seus princípios, e segundo os princípios de Deus, o que nós encontraremos é liberdade. Percebam que aquilo que nos dá prazer numa primeira instância,
com o decorrer do tempo, se transformará numa prisão. E é triste o ser humano que gastou tanto tempo da sua vida, tantas energias, por exemplo, com o seu trabalho para dar uma boa educação à sua família. De repente ele vê a sua família sendo destruída por conta de alguma inversão de papel na sua vida, porque cedeu à tentação de algum tipo de pecado do qual ele se tornou prisioneiro. Quantas mulheres sofridas por conta de agressões, muitas vezes não só físicas, mas verbais, que às vezes dói até mais, porque a marca fica dentro do coração. Quantos homens têm que conviver com essa dor, que é difícil de ser apagada. E aí nessa hora a gente percebe a necessidade de uma ação de Deus no sentido da restauração ou da reconstrução. Há casos que Deus vai restaurar e há casos que Deus vai ter que reconstruir. Isso cabe a Deus escolher, não a nós. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, a obra de Deus vai acontecer na nossa vida, amém? Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, é que nesse caminho da ação de Deus sobre nós, ou sobre alguém que se relaciona conosco, nós encontramos a necessidade de fazermos alguma coisa também. Então, a maioria dos milagres de Deus exige responsabilidade do ser humano. Por exemplo, por que algumas pessoas são curadas, são transformadas e outras não? Nós olhamos na Bíblia e vemos que algumas pessoas receberam um milagre de Deus. Algumas pessoas tiveram seus problemas resolvidos de alguma forma, outras não. E na maioria dos casos nós vemos uma ação da parte do ser humano que estava recebendo uma ação direta de Deus na sua vida. Nós precisamos estar atentos àquilo que diz respeito à nossa parte. A palavra de Deus, irmãos, ela vai trazer informação. Mas preste atenção, o que nós fazemos por meio dessa palavra que recebemos é o que vai trazer transformação na nossa vida. Não adianta você receber a palavra de Deus se essa palavra inclui alguma ação, alguma atitude da sua parte. Se você não fizer, o milagre não se conclui. Jesus chega na vila em Betânia, encontra a família que ele mais gostava de conviver, a família de Marta, Maria e Lázaro. Encontra Lázaro morto há 4 dias. Imagine a cena. Jesus opta pelo milagre da reconstrução. Ele quer trazer novamente a vida de Lázaro. Ele chega para as pessoas a quem Lázaro pertencia em seus relacionamentos. E o que ele diz? Tirai a pedra. As pessoas que receberam aquela graça, Marta e Maria principalmente, que eram as irmãs de Lázaro, tinham uma atitude a desenvolver a partir daquela palavra de Cristo. Depois Jesus diz, Lázaro vem para fora. Uma atitude também. Talvez hoje, irmãos, nós estejamos diante de uma palavra de Deus que tem ecoado no nosso espírito e muitas vezes nós não temos dado atenção àquilo que compete a nós. Se nós olharmos em Deuteronômio 28, desde o início do relacionamento entre Deus e o seu povo, nós vamos ver que Deus fala sobre bênção, Deus fala sobre maldição, mas Deus coloca condições para as bênçãos acontecerem na vida do seu povo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e a Ele obedecer, então vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos na família, vocês serão benditos em tudo que vocês fizerem. Mas se não obedecerem, vocês serão malditos em todas essas áreas.
Os princípios de Deus são importantes porque eles estabelecem aquilo que compete a Deus e aquilo que compete a nós. Eu quero tirar um exemplo da vida de Naamã, no Antigo Testamento. Se você quiser abrir sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Logo no início desse capítulo, a Bíblia começa a narrar a história de um homem que era importante, que era rico, que tinha poder, que era um grande comandante do exército do rei da Síria, e a Síria era a grande nação, o grande império daquele tempo. E diz que esse homem, embora tivesse tudo isso, ele ficou leproso. E a lepra naquele tempo, irmãos, era símbolo e sinônimo de uma sentença de morte. Mas aquele homem que tinha passado numa de suas guerras pela região de Samaria, lá no meio do povo de Deus, guerreando contra Israel, e eles dominaram Israel. Nesse tempo Israel estava submisso às ordens do rei da Síria. Eles levaram cativos uma menina, uma escrava, para trabalhar na casa do grande general Naamã. E foi justamente aquela menina que, diante da situação que ela viu o seu senhor passar dentro de sua casa. Preste atenção, irmãos, muitas vezes o que nós estamos vendo nas ruas, muitas vezes o que as pessoas permitem que nós vejamos nela, não é aquilo que está realmente de fato acontecendo com elas. Naamã era o grande general que se escondia por trás de uma farda. Mas dentro daquela farda estava um corpo que estava sentenciado à morte. E era na sua casa, preste atenção nesse detalhe, era na sua casa que ele se despia, que a sua esposa via a sua lepra. Era na sua casa que ele de fato vivia a realidade da sua vida, que ele enfrentava os seus problemas pessoais, e era a sua esposa que sofria com ele. E o sofrimento era tão grande, imagina que aquela menina que era serva, ela estava ali, ela não pertencia à família, mas ela viu o sofrimento da sua senhora, uma mulher que estava fadada a ser viúva. A Bíblia não fala, mas com certeza havia filhos naquela família, que estavam também sentenciados a serem órfãos. E aquela menina que conhecia Deus, fez uma declaração, deu uma palavra, a qual Naamã se apegou, se apossou dela. Ela disse: se o meu Senhor fosse até a minha terra, a terra de Israel, e conhecesse o profeta de Deus que existe lá, se referindo a Eliseu, ela disse: certamente ele o curaria de sua lepra. Entenda, irmãos, foi uma palavra que Naamã recebeu. Ela trouxe uma informação, mas se não houvesse uma atitude de Naamã, aquela palavra não causaria transformação na sua vida. Então ele pega aquela palavra, ele vai em direção a Israel. Ele leva cartas do seu rei, que o direciona ao rei de Israel. O rei de Israel então entra num choque, porque não se via em condições de curar a lepra. Então ele encaminha para o profeta, justamente para onde a menina tinha dito que ele deveria ir. Ele não foi. Entenda que no meio do caminho entre a informação e a transformação, nós estamos sujeitos a algum tipo de deturpação. E normalmente essa deturpação que acontece é uma influência do nosso ser, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da construção do nosso próprio eu, quem nós pensamos que somos e que muitas vezes não é o que realmente nós somos. Naamã não ia procurar um profeta, ele achava que o profeta estava debaixo das ordens do rei, então ele procura direto o rei. Era uma ação que ia de um superior para outro superior, mas Deus coloca aquele homem no seu lugar, preste atenção nisso. Ele vai cair na casa humilde do profeta. Então, para começar a passar pela transformação, ele teve que reconhecer a sua responsabilidade dentro desse processo. Ele tinha que agir, ele tinha que tomar uma atitude. Ele teve que ir até o profeta de Deus. E chegando lá,
ele foi confrontado com outro princípio do Senhor. O profeta Eliseu não o recebeu. O profeta Eliseu mandou o seu servo Geazi como seu mensageiro. No verso 9 diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele nem viu o profeta. Foi um simples aprendiz de profeta que foi lá trazer a mensagem para ele. E ele teve que agir de acordo com aquilo que ele ouviu, mas mais uma vez ele passa por um momento de confronto com o seu próprio ser, que parece que trabalhava contra o agir de Deus na sua vida. Ele não compreende aquela palavra com o discernimento espiritual que ele deveria compreender. Naquele momento ele se rebela, ele não concorda. Ele construiu um pensamento tão complexo acerca de como a transformação e o milagre aconteceria na sua vida, que ele não conseguiu compreender a simplicidade de Deus. Esse era um princípio, ou mais um princípio que ele precisava aprender e conhecer acerca do Deus vivo e verdadeiro, que o curaria de sua lepra. O princípio da simplicidade. A simplicidade de Deus é maior que a complexidade do homem. Às vezes nós estamos construindo pensamentos tão complexos, irmãos. Às vezes nós estamos impondo para Deus até mesmo a resposta que nós queremos que Ele nos dê. Apresentamos a questão e apresentamos a resposta que desejamos. Estamos passando por um momento delicado na nossa vida, que dependeria de nós uma submissão completa, total, uma atenção especial àquilo que Deus está falando. E nós não estamos assim nos comportando, estamos querendo apresentar para Deus a forma como nós entendemos que Ele deve nos curar. Foi isso que Naamã fez. Olha no verso 11, segundo Reis 5, ele diz assim: mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, de que ele invocaria de pé o nome do seu Senhor, o seu Deus. Estava certo de que ele moveria a mão sobre o lugar afetado no meu corpo e me curaria da lepra. Naamã construiu toda uma cena na qual ele se via sendo curado por um Deus que ele não conhecia. Esse texto revela isso. Ele diz que ele pensou que Eliseu, o profeta, invocaria de pé o nome do Senhor, o Deus de Eliseu, e não o Deus de Naamã. O Deus de Naamã tinha um nome chamado Rimon. Era o Deus dos sírios. Naamã estava num processo de conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, que era o Deus que o curaria. Vê se não é assim que nós fazemos algumas vezes, irmãos. Criamos uma situação tão complexa para nos relacionarmos com Deus e perdemos a essência do seu milagre e da sua revelação na nossa vida. Às vezes nós estabelecemos campanha disso, campanha daquilo, jejum de 7 dias, 21 dias de oração e tal, porque tem que ser assim para Deus fazer. Às vezes não é nada disso, pode até ser, mas às vezes não é nada disso, irmãos. Deus está mais interessado na nossa obediência do que nos ritos religiosos que nós estabelecemos. Isso é deturpação do ser humano. Isso é religiosidade. Veja que quem trouxe a solução para a vida daquele grande homem importante, rico, famoso, foi uma simples menina que trabalhava na sua casa como uma empregada doméstica. Ela tinha no seu coração, por meio da sua fé, a solução que o dinheiro e a fama daquele homem não poderiam comprar. E ela deu com todo amor, que alguém que conhece a Deus, e que só alguém que conhece a Deus tem para dar. Mas até
a partir daquela palavra até a transformação, aquele homem teve que ser transformado por dentro também. Teve que ser trabalhado por Deus. Eu vejo, irmãos, tantos milagres que muitas vezes nós postergamos na nossa vida porque não nos submetemos às coisas simples de Deus. Por exemplo, o milagre da cura de uma amargura que não acontece na nossa vida. Vivemos amargurados. Por quê? Porque não tomamos uma atitude simples de perdoar. É tão simples perdoar. Mas às vezes nós ficamos cultivando aquele ressentimento no nosso coração, na nossa vida, nos tornamos cativos, prisioneiros de algo que aconteceu lá no passado, que ficamos ressentindo ainda no presente, que vamos sofrer durante todo o futuro, se não tomarmos uma atitude simples que se chama perdão. O perdão é mais simples do que você se tornar um escravo do orgulho. Nós precisamos rever nossas vidas e olharmos o quanto nós estamos perdendo da parte de Deus por conta de estabelecermos coisas complexas no nosso relacionamento com Ele e com as pessoas. Por exemplo, falar a verdade é tão simples. É mais simples falar a verdade do que falar uma mentira, porque a mentira você vai ter que sustentá-la, e para sustentar uma mentira você tem que contar outra mentira, e isso não tem fim. E quando você fala a verdade, ela por si só se sustenta. Fala uma vez só. E viva num ambiente seguro, que é o chão da verdade. Às vezes, irmãos, nós perdemos, porque essas coisas simples que faltam na nossa vida, fazem a nossa vida se tornar muito mais complicada do que já é. Um outro princípio que Naamã aprendeu no seu relacionamento com Deus foi o princípio da perseverança. É a perseverança que muitos chamam de útero da transformação. Assim como no útero de uma mãe, por exemplo, uma criança encontra um ambiente favorável à sua gestação, nós também precisamos criar ambientes na nossa vida que sejam favoráveis a essa transformação de Deus. Nós que temos essa responsabilidade, irmãos. Percebam, Naamã, quando ele recebeu aquela palavra do mensageiro de Eliseu, ele não concordou, ele deu as costas para aquela palavra, ele chegou a dizer, olha, lá na minha terra existem rios que têm águas muito mais puras do que aqui em Israel, eu poderia ir lá e ser curado lá. O texto diz que ele chegou a sair dali da casa, de frente da casa do profeta, mas os seus companheiros, seus liderados, os seus soldados, pararam e fizeram com que ele refletisse sobre a sua vida. Disseram para ele assim, Senhor, e chamaram de pai, tal era o amor que eles tinham por Naamã. Se o profeta tivesse dito para você fazer uma coisa tão complexa, tão difícil, você não faria? Por que você não faz essa coisa simples que ele está dizendo para você fazer? Entenda, irmãos, como que é importante a gente se cercar de pessoas boas. Porque na hora que nós mais precisamos de uma palavra de discernimento, são as pessoas que estão ao nosso redor que vão dizer, seja algo da parte de Deus ou não. E isso poderá comprometer as nossas decisões. Naamã teve as pessoas que o amavam, e que embora não conhecessem a Deus, estavam também no processo de conhecer, porque todos presenciaram o milagre que Deus fez na vida daquele homem. Mas por amor tiveram a palavra certa para dar para ele. Olha, faça o que é simples, obedeça o profeta. Então Naamã retorna, para no Rio Jordão e mergulha ali 7 vezes. Por que 7 vezes, irmãos? Eu creio que a cada mergulho que ele dava e não via
talvez nenhuma melhora na sua lepra. Tentava aquele homem a parar, a desistir, a sair daquele rio, vestir novamente a sua farda e voltar para a sua terra, sem conhecer o Deus vivo, sem receber o milagre de Deus. Mas foi a cada mergulho uma luta, uma batalha interior. E no final, quando ele obedeceu integralmente a palavra do profeta, o milagre de Deus aconteceu na sua vida. Isso é perseverança. Eu tenho que olhar para os desafios da minha vida e dizer, não é simplesmente vencer esse desafio, mas eu tenho que encarar todos os desafios. Eu não tenho que fazer parte daquilo que é princípio de Deus, eu tenho que fazer os princípios de Deus serem válidos na minha vida, na sua integralidade. Isso é perseverança. Eu tenho que ir até o fim. Saiba que as circunstâncias vão tentar fazer você desistir. Normalmente foi assim, é e será. Nós não vamos contar nunca com facilidade. Jesus falou que a porta é estreita. Mas eu posso contar com o apoio de Deus nessa caminhada. Nós podemos contar com o apoio de Deus. Perseverança foi o que aquele homem aprendeu. E por conta disso o milagre aconteceu. A última lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que a atitude mais importante que o homem precisa tomar na sua vida, como responsabilidade que Deus lhe deu, é confiança. Ele tem que confiar. E ele tem que declarar para Deus. Ele tem que ter intimidade com Deus para declarar ao Senhor os seus problemas. Então eu retorno ao Salmo 25, onde Davi é agora o exemplo de quem confiava no Senhor, se relacionava com Deus, declarava os seus problemas para o Senhor e chegou à conclusão quando disse: bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores, ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o caminho. 3 coisas que Davi aprendeu e que Naamã veio a aprender também após se ver curado. Deus aponta e indica caminhos. Deus guia os humildes. Por isso que o processo de cura de Naamã durou tanto, porque ele carregava orgulho no seu coração. Preste atenção, porque Deus mandou que ele mergulhasse no rio, irmãos. E não fez de uma outra forma. Para mergulhar e se lavar no rio, ele precisava se despir de sua farda. Ele precisava deixar de ser o grande comandante. Ele precisava ser como todas as outras pessoas. Ele precisava expor suas dificuldades. Os seus amigos, as pessoas que estavam ali, viram a sua lepra. O seu orgulho foi completamente destruído naquele momento. Ele passou pelo milagre da reconstrução do seu caráter, da sua personalidade. E passou pelo milagre da restauração da sua saúde. Então Deus é um Deus que aponta e indica caminhos. É um Deus que guia os humildes. Guiou Naamã. É um Deus que ensina os mansos o seu caminho. Nós precisamos, irmãos, apresentar para Deus os nossos problemas e as dificuldades pelas quais nós passamos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos ou atribulados ou inquietos por coisa alguma, mas antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, os vossos problemas, por meio da oração e súplica com ações de graças. E no verso 7 ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, Shalom, Shalom Adonai, que era como os homens de Judá se cumprimentavam. E esse termo Shalom Adonai, a paz do Senhor, na verdade não é uma paz comum,
Não é uma paz simples, não é a simples ausência de ansiedade, irmãos. É a vida abundante que Jesus prometeu se cumprindo sobre as nossas vidas. É uma paz interior. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Quando nós nos submetemos a Deus, conhecemos os seus princípios. Nós temos a oportunidade de, pela oração, como Paulo orienta aos filipenses, conhecermos a intimidade do Senhor, como Davi declarou no seu Salmo, no verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Deus tem aliança contigo. E nós precisamos viver, irmãos, as promessas que estão contidas nessa aliança. Deus que aponta caminhos é o Deus que faz o milagre que nós precisamos receber. É o Deus que restaura, é o Deus que reconstrói, é o Deus que recicla, é o Deus que resolve a situação, porque Ele é o Deus que era, é o Deus que é, e é o Deus que sempre há de ser. Amém?